Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está começando o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Quem nunca tomou um remédio indicado por um amigo? Quem nunca reaproveitou uma receita antiga ou recorreu àquela medicação guardada em casa para aliviar um sintoma? A automedicação é uma prática comum entre os brasileiros, mas o que parece uma solução simples pode trazer consequências importantes para a saúde. O uso inadequado de medicamentos pode mascarar doenças, provocar intoxicações, causar dependência e até dificultar tratamentos futuros. Para discutir esse tema, a gente recebe aqui em nossos estúdios o Dr. Rômulo Pflister, médico clínico geral, pós-graduado em longevidade saudável, e também a Vitória Alves, médica pós-graduada em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo, começando cumprimentando vocês e, claro, agradecendo pela presença aqui no Aparecida Debate. Doutor, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma ótima noite a todos. Espero que hoje aqui a gente fale de um conteúdo que vai servir de grande utilidade aí para a população de um modo geral. De alerta e de orientação, né? Principalmente. Doutora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Doutor, começar pelo senhor, a automedicação é realmente um hábito comum entre os brasileiros? Infelizmente, sim, né? E muitas vezes para resolver um sintoma que às vezes está sendo um alerta, né? Na verdade, para o organismo. Falando que o corpo não está 100%, a pessoa vai lá e toma a medicação e mascara um problema. E às vezes evita de diagnosticar uma doença mais complexa. Né? Sem passar pelo médico, pela orientação profissional. Vai lá na farmácia, estou com uma dor de cabeça e pega e toma. Isso é o mais comum. Pois é, infelizmente. Doutora, quando falamos em saúde mental, também é comum encontrar pessoas usando medicamentos sem orientação médica? Tem muito disso, né? Infelizmente, bastante comum. Na prática clínica, assim, a gente encontra muitas pessoas usando, porque em algum momento da vida deu certo, passado, e pode ser que seja outro problema, outra questão, e já deu certo anteriormente, não significa que vai dar certo agora, ou porque algum familiar usou, deu certo, ou algum colega orientou. E é justamente aí que está o problema, porque cada corpo é um, cada metabolismo é um, não é porque deu certo para um que vai dar certo para você. Agora, doutor, quais são os medicamentos mais utilizados por conta própria? Eu falei aqui, aquela dorzinha de cabeça, uma febre, mas tem muito mais, né? Sim. Hoje, como a doutora falou, os medicamentos para controle de ansiedade, né? Os remédios controlados, que muitas vezes exigem receitas, né? De forma necessária para comprar a medicação, mas com o jeitinho consegue a medicação sem a receita médica. E são medicações que muitas vezes causam dependência, causam, né, efeitos colaterais significativos. Afinal, qual remédio não tem uma bula? E a bula do remédio é exatamente onde estão todos os possíveis efeitos adversos, né? E ninguém tem o cuidado de ler essa bula. A bula de letrinhas tão pequenas, né? Exato. E muitas vezes o próprio consumidor não faz a mínima questão de saber o que tem nela. Né? Exatamente. E ali está toda a orientação em relação ao medicamento que ele está consumindo. Eu faço essa pergunta para o telespectador que está em casa. Você já leu alguma vez a bula da medicação que você tomou? Mesmo aquele analgésico simples, né? E ali contém informações preciosas. Bem, doutora, medicamentos, o doutor acabou de falar, né? Para ansiedade, para dormir, estão entre os mais procurados por aqueles que têm um problema de saúde mental? Sim, com certeza. Eu diria que não é nem o diagnóstico assim, da ansiedade generalizada e a insônia, assim, mas o sintoma mesmo. Né? Então, insônia e ansiedade são os mais procurados justamente por causar sofrimento e angústia. E muitas das vezes a ansiedade é um sentimento natural, né? Um sentimento que existe em todos nós, assim, um sentimento humano. Então, nem sempre é uma patologia, é uma condição médica. E a pessoa vai e procura medicação. E são dois medicamentos, tanto para insônia quanto para ansiedade, que têm muito potencial de abuso, que causam muita dependência.
Até porque, para medicar, tem que ter o diagnóstico do médico profissional, Sim, né? sim. Porque, às vezes, não se trata de uma ansiedade, se trata de um problema emocional que pode ser Exato, contornado sem o uso de medicamento. É bem assim? Ou até uma condição orgânica mesmo, né? Sim, sim. E até para dormir também, né? Sim, sim, às vezes é outras coisas que estão acontecendo. Então, condição orgânica, alguma deficiência de vitamina, algum problema na tireoide, por exemplo, que são condições orgânicas, assim, clínicas, né? E não só psiquiátricas. E daí, fazendo uso desse medicamento sem ter Mas, diagnosticado a doença, pode agravar mais ainda o problema, sim, né? com certeza, porque aí a gente não tá, foi o que o Rômulo disse, a gente não está tratando a causa, a gente está tratando o sintoma em si. Agora, doutor, por que as pessoas costumam confiar tanto na indicação de amigos e familiares? É aquele amigo que chegou, não, fez bem para mim, vai fazer bem para você? Ou um familiar, pode confiar? Sim. Isso também é uma coisa muito comum e como às vezes essa indicação vem de uma pessoa que você tem afeto, que você tem carinho, que você tem amor, então você acaba assumindo aquela indicação ali como uma verdade muito precisa, né? Mas a gente tem que lembrar da individualidade, é claro, de cada um, né? Não existe ser humano com um metabolismo igual ao do outro. Até o gêmeo univitelíneo, o organismo tem diferenças e tem individualidades. Então, por isso que a pessoa tem que passar por exames, exato, né? Cada pessoa avaliação é diferente da outra, né? Sem sombra de dúvida. Às vezes o que funciona para você provavelmente pode prejudicar a outra pessoa. Dependendo do tipo de remédio, ainda mais dentro dessas medicações que a gente está abordando aqui, né, os ansiolíticos, os remédios para transtornos de ansiedade, muitas vezes você consegue controlar um quadro de ansiedade com fitoterápico. Sim, né? sim. E aí vem essa questão da individualidade, de entender o que realmente é a raiz do problema do paciente. E tem aquela velha história, né, doutora? Funcionou para mim, vai funcionar para você. Perigoso, né? Perigoso, foi o que o doutor disse. Cada organismo funciona de uma maneira, né? Então, existem condições clínicas, existem comorbidades, existem o uso de medicações controladas, que às vezes você faz uso e o colega que indicou não faz. Interações medicamentosas é algo que a gente tem que falar, que é algo importante, que, por exemplo, você faz uso de um antihipertensivo, você faz uso de alguma outra medicação para outra condição médica e o antidepressivo, o ansiolítico vai interagir. São coisas que as pessoas não levam em conta, são coisas que as pessoas não pensam no dia a dia, né? E uma combinação perigosa é fazer o uso desses medicamentos com bebida alcoólica. E aí agrava muito mais o problema, potencializa o problema, né? Sim, sim. Normalmente essas medicações controladas, né? Na verdade, medicação nenhuma deve ser feita com álcool, né? Concomitante com álcool, assim. Mas tem, principalmente as psiquiátricas, assim, as controladas, têm efeitos piores, né? Justamente por conta de depressão, do sistema nervoso central e os riscos que oferecem à vida, né? E é justamente por aquilo que a gente estava falando agora, né, doutor? Não vê a bula contra a indicação e vai tomando, e aí pode parar num pronto atendimento com um problema muito sério, né? A bula, igual eu falei, é muito negligenciada, né? E eu, como médico, uma das principais orientações que eu dou quando eu preciso prescrever uma medicação é ficar atento à bula, porque se você tiver conhecimento do que está ali na bula, qualquer situação, né, que acontecer, você vai conseguir me comunicar e eu vou saber o que está envolvido. Então isso é muito importante e a maioria das pessoas, infelizmente, negligenciam a bula das medicações. Doutor, agora no consultório, quais são os erros mais comuns que o senhor observa dos pacientes que chegam até o senhor? Bom, essa automedicação, muitas vezes na expectativa de tampar um sintoma e quando você vai investigar, o paciente está com uma doença mais complexa, né? E aí às vezes aquela medicação só fez protelar o diagnóstico, né, da doença. E as superdosagens, que muitas vezes o paciente ele acha que não melhorou com um comprimido, eu vou tomar outro, o que era para tomar às vezes uma semana, tomou um mês e depois o problema fica mais difícil de resolver. E às vezes, né, doutora, começa a tomar o remédio, para o remédio de uma hora para outra, deixa o remédio em casa, daqui a pouco volta com o mesmo remédio e aí fica tudo meio que bagunçado, né? Sim, sim. Esse má aderência, né, que a gente costuma falar assim da medicação,
prejudica muito o tratamento, o desenrolar assim, da doença e a melhora que a gente espera para o paciente, né? Agora que a gente nota, doutor, a gente sempre fala aqui também no nosso jornalismo, quando a gente faz reportagens a respeito disso, que o homem é mais resistente. Sim. Também nesse aspecto, o homem demora mais para procurar um médico, está com problema, eu falo por conta própria, demora um pouquinho para procurar, para tentar resolver. Também é com remédio, ele é mais teimoso, digamos assim? O homem muitas vezes chega no meu consultório porque a esposa obrigou a ir. Exatamente. Eu estou aqui porque, em primeiro lugar, minha esposa, né? Mas realmente o homem tem essa característica de, não, vai resolver, né? Vamos deixar o barco tocar. E, infelizmente, quando tem uma patologia associada, e às vezes a medicação ela vai ser necessária. E o período de tratamento com aquela medicação também vai ser controlado, vai ser necessário, né? O homem tem uma adesão um pouco mais difícil, realmente. O homem ele é mais resistente nesse aspecto de cuidado, principalmente quando o assunto é prevenção. Uhum. O homem ele geralmente deixa a bomba estourar para depois procurar o que vai ser feito. E aí a bomba estoura, fica difícil e a bomba cai no colo da família inteira, né? Exatamente. Doutor, existe uma banalização de medicamentos relacionados à saúde mental? Sim, existe. Costumo dizer que hoje em dia a gente hiperdiagnostica muito, né? A gente está na era tudo é um diagnóstico, tudo é uma condição médica. E então, assim, parece que é proibido sofrer, sentir tristeza, luto, ansiedade, dificuldade para dormir de maneira isolada. Então, para tudo as pessoas querem realmente achar um diagnóstico, dar um nome. E não, às vezes é um sentimento natural, um sentimento humano, né? E agora eu queria entrar no assunto do Dr. Google, né? Porque muitas pessoas seguem essa prática, infelizmente, até hoje, né? Tá com algum problema, tá com alguma dor, Sim. Vai lá no Dr. Google, Sim. Pesquisa, e o próprio Dr. Google já dá a internet, já dá a medicação. É muito perigoso, né, nesse sentido, a automedicação. A influência da internet, doutor. Agora o Dr. Google evoluiu, né? Agora o Dr. Google virou Dr. ChatGPT. Está com a ajuda da inteligência artificial agora, né? E aí gera um grande problema, porque muitas vezes a pessoa perde um pouco o contexto de entender que quem está respondendo ela é uma inteligência artificial, né? Que não está ali por dentro dos pormenores, que não está olhando, às vezes, um exame complementar, uma deficiência, uma carência, um desequilíbrio, né? E, às vezes, o que ela joga ali para a inteligência artificial ou até mesmo no Google vai jogar uma informação para ela totalmente distorcida. Sim. E essa distorção de informação, primeiro, pode gerar uma preocupação excessiva, às vezes uma automedicação totalmente inadequada, né, que para aquela situação não era a mais indicada, e aí vira uma bola de neve, literalmente. Pois é, né? A internet, doutor, eu queria a opinião da senhora também, né? Esse perigo, essa armadilha que existe hoje. Sim, além da inteligência artificial, eu diria também TikTok, Instagram, que estão muito em alta, principalmente TikTok, né? Então, receitas prontas, orientações, dicas de pessoas que, é isso que o doutor falou, não sabem de você, não sabem da sua vida, não estão ali te examinando, não estão te vendo. Não vai ser uma orientação... O maior tempo, hoje em dia, assim, o maior tempo que eu fico com o paciente em um consultório é dando orientações, é explicando, né, os efeitos colaterais, tudo que pode acontecer, como que vai ser o desenrolar do tratamento, o desenrolar da doença, e isso a internet não consegue fazer. Nesse sentido, doutor, o que está em alta hoje é a chamada caneta emagrecedora, né? E muitas pessoas não procuram um especialista que tem um fundamento, tem uma finalidade específica, caneta emagrecedora, Sim. né? E precisa ser feito um exame prévio, fazer o acompanhamento médico, mas muitas pessoas estão por conta própria, né? Com essa onda toda para emagrecer mais rápido e mais fácil, digamos assim, vai lá e compra. Mas também é perigoso, né? Muito bom você tocar nesse assunto, porque virou uma nova tendência, né? Uma nova moda. Emagrecer agora é aplicar a canetinha e tudo se resolve, mas as pessoas esqueceram do que é o básico, né? Que é uma alimentação adequada,
atividade física de forma regular, um sono equilibrado, né? Isso tudo deixou de ser prioridade e a prioridade passou a ser a canetinha. E isso realmente tem gerado um grande problema, porque o uso dessas canetinhas de forma inadequada acaba prejudicando uma coisa muito preciosa no nosso organismo, que é a massa muscular. Exatamente, eu ia perguntar isso, mas pode continuar, por favor. Então as pessoas estão aplicando canetinha à vontade, tendo uma sensação de perda de peso na balança, mas quando você vai avaliar a composição corporal através, por exemplo, de uma bioimpedância, a pessoa vê que às vezes ela perdeu mais músculo do que gordura. E aí você está vendo as pessoas hoje com aquele aspecto quê? De derretimento, né? A pessoa tem um emagrecimento que não é o quê? Saudável. É um emagrecimento mais complexo. Porque o efeito ele é rápido da Sim. caneta emagrecedora, mas o problema é o depois, porque você não vai poder tomar a caneta ou injetar a caneta emagrecedora pro resto da vida, né? Exato. Não tem como, né? E aí o que a gente está vendo? Aham. Pessoas que param de tomar a canetinha ganham o peso todo de volta, às vezes ganha mais do que tinha antes. É o efeito rebote, O né, efeito que a gente rebote. fala, né? Tá Exato. muito bom o papo com vocês, viu? A gente está aprendendo bastante. A gente vai fazer um intervalo agora. No próximo bloco, a gente fala dos riscos da automedicação. Aparecida Debate, volta já. Estamos de volta com a Aparecida Debate. A gente segue aqui discutindo os riscos da automedicação e, claro, seus impactos na saúde da população. Aqui em nossos estúdios, o clínico geral e pós-graduado em longevidade saudável, Dr. Rômulo Pflister, e a psiquiatra doutora Vitória Alves. E agora a gente recebe de forma online para esse segundo bloco da Aparecida Debate o Álvaro Pultinelli, que é médico toxicologista, quem eu cumprimento e agradeço também pela presença aqui na Aparecida Debate. Doutor, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos que nos assistem. A gente estava discutindo aqui, doutor, no primeiro bloco, os riscos da automedicação. Então, quero começar esse bloco com o senhor também. A automedicação é hoje uma preocupação para a saúde pública no Brasil? Infelizmente é, né? Muitas vezes as pessoas usam de forma inadequada, inadvertida, medicamentos que são importantes para a saúde. A gente tem que lembrar que a automedicação nem sempre ela é algo ruim ou maligno. Ela ajuda muito o sistema de saúde, principalmente naqueles sintomas mais simples, como uma dor de cabeça, um resfriado, né, até mesmo o início de um quadro febril. Porém, o que acontece é que as pessoas às vezes fazem o contrário, quer dizer, fazem o uso abusivo, né, e por tempo muito prolongado. E muitas vezes também não procuram orientação médica. Então, ou seja, aquilo que seria bom pelo fato de aliviar um pouco o sistema de saúde, porque você imagina, se cada quadro mais simples a gente demandasse o sistema de saúde, já ficaria mais difícil do que já é hoje. Porém, o contrário também é problemático, ou seja, não procurar o serviço de saúde quando os sintomas persistem ou fazer um uso, como eu falei, de forma errada ou sem orientação desse tipo de medicamento. Ou seja, né, a automedicação é negativa em todos os aspectos, né? Agora, doutor Rômulo, perguntar para o senhor, quais são os riscos físicos mais comuns que estão associados ao uso inadequado de medicamentos? Bom, quando a gente fala de risco físico, a gente tem que lembrar principalmente dos medicamentos que geram dependência, né? Então aí você tem medicamentos que muitas vezes vão te gerar sintomas físicos mesmo, que se você não toma, te gera um certo grau de abstinência, né? Como se fosse uma dependência. E como o doutor explicou aí, essa questão de tempo, né? As pessoas vão prolongando o uso, vão prolongando, e isso vai gerando cada vez mais dependência, principalmente quando a gente está falando de medicamentos que são controlados, Sim. Né? Os ansiolíticos, os antidepressivos, igual a gente comentou anteriormente. E por isso que eu ia perguntar para você agora, a doutora Vitória. O risco é maior quando se trata de medicamentos para o uso da saúde mental, para esses distúrbios que a gente está elencando aqui? Eu diria que maior justamente por conta dos efeitos, né? Porque são medicações que agem a nível do sistema nervoso central. Então, os riscos são justamente
A dependência, propriamente dita, que a gente já comentou, já conversou sobre, mas também tomar medicação para um sintoma e acabar atrapalhando o outro, ou acabar piorando a doença pré-existente. E é aquilo de tratar sintomas. O brasileiro tem muito isso, né? De maneira geral, assim, de tratar sintomas e não ir na raiz do problema, e não tentar descobrir a causa daquilo. Então, o perigo justamente por conta dos efeitos colaterais, efeitos adversos, porque são medicações controladas, né? Muitas das vezes tarja preta. Para esses medicamentos tem o risco da overdose, né? Overdose. Tomar em uso excessivo e, de repente, pode até ser fatal, né? Rebaixamento do sistema nervoso central, convulsões, né? Crises convulsivas, depressão respiratória. São riscos fatais. Nessa linha, doutor Álvaro, eu pergunto, né, quais são os casos de intoxicação medicamentosa mais frequentes que o senhor observa, especialistas de uma forma geral? Veja, a gente observa a intoxicação medicamentosa não só nesses casos que os doutores apontaram com muita propriedade, que são medicamentos que têm um potencial, uma potência maior, né, têm efeitos mais pronunciados. Mas o que a gente também tem que alertar a população de um modo geral é que mesmo aqueles medicamentos que a gente chama de isento de prescrição, venda livre, aquele que eu posso ir lá na farmácia, tem uma gôndola, eu vou lá, me sirvo desse medicamento e levo para casa e ninguém me faz nenhuma pergunta. Esses medicamentos também têm potencial de causar intoxicação. E pelo acesso deles serem mais fáceis do que até os medicamentos controlados, eles têm um potencial maior. A maior parte das pessoas tem em casa, às vezes, alguma reserva de algum medicamento lá, para alguma emergência, alguma eventualidade. Porém, né, esse uso indiscriminado foi como a doutora apontou, às vezes a pessoa fica acompanhando os sintomas, tratando os sintomas e não efetivamente a causa raiz. E a gente tem que lembrar que é possível uma pessoa comprar na farmácia um medicamento de venda livre numa quantidade suficiente que é tóxica e pode, inclusive, ser eventualmente fatal dependendo da situação. Ou seja, é uma coisa bastante preocupante. E ainda queria introduzir um outro ponto na nossa questão, que são as populações especiais, ou populações de maior risco, que são a população pediátrica, que acaba se expondo acidentalmente por um uso inadvertido, e a população geriátrica, que sofre com o fenômeno da polifarmácia, onde o idoso comumente vai em vários especialistas e é muito comum acontecer que eles não conversam entre si. Ou o idoso, pela dificuldade de demonstrar os seus tratamentos, acaba não contando exatamente o que um médico receitou para o outro. Quer dizer, vai no cardiologista e toma um remédio. Vai no geriatra e prescreve outro medicamento, vai no reumatologista e ele prescreve outro remédio. Será que esses remédios são compatíveis entre si? Será que eles não vão ter seu efeito somado, ou seu efeito anulado, ou causar uma intoxicação? Isso é muito importante. Então, a população tem que estar atenta que pessoas que fazem, por exemplo, tratamento prolongado, ao introduzir uma nova medicação, devem perguntar para o médico que acompanha. E, no mínimo, ela deve se orientar, no caso se ela fizer tratamento prolongado, pelo menos com o profissional farmacêutico que está lá, que é obrigatório estar na drogaria, uma orientação básica inicial para evitar interações medicamentosas potencialmente perigosas. Agora, nessa linha, vou perguntar até para os três, começando pelo Dr. Rômulo. Vale essa orientação sobre automedicação para medicamento natural? Ou medicamento natural é à vontade? Não, até os fitoterápicos, dependendo da circunstância e dependendo da dosagem, pode também, porque tem muita gente que pensa, é fitoterápico. É natural, eu posso, é natural, né? Então posso tomar à vontade. Não é bem por aí, né? Até mesmo porque existem algumas plantas que são fitoterápicas que o uso em excesso pode gerar efeitos colaterais, sim. Tá? Não é porque é fitoterápico que não tem efeito colateral. É claro que os fitoterápicos, muitas vezes, eles vão atuar de uma forma mais natural, né? Mas eles também têm que serem avaliados na individualidade e na necessidade de cada paciente. Tem seu risco, né, doutora? Sim, também o natural, né? Sim, apesar dos efeitos serem mais leves, né? Menos preocupantes, menos graves.
não deixa de ter efeito. Tem as medicações que podem, por exemplo, causar... deixar um paciente que já é ansioso mais ansioso, né? Por conta de cafeína, taurina e energéticos no geral. Então tem seus riscos. Hoje tem essa febre também de energético, né? As pessoas estão tomando muito em excesso e muitas vezes associado à bebida alcoólica, né? Sim. Vale para o natural também, doutor Álvaro? Sem dúvida. Eu brinco com as pessoas, falando, veneno de cobra é uma substância natural, mas não é uma substância inócua. Então não é que qualquer coisa que venha da natureza é isento de problemas ou de efeitos colaterais. Muitos medicamentos que nós usamos na alopatia vieram de extratos de plantas, tiveram seus princípios ativos extraídos de plantas. Então, não é tão simples assim. Por isso que tanto os medicamentos naturais, os fitoterápicos, que são aqueles industrializados, aqueles que vêm de um laboratório que os manipule, também como aqueles naturais, que são receitas caseiras, onde as pessoas usam plantas, chás ou coisas que elas conseguem ter em casa, a gente tem que tomar um extremo cuidado, né? Principalmente as plantas, porque hoje em dia é muito fácil, né? As pessoas confundirem uma planta com outra, achar que aquilo vai sair um chá e vai ser benéfico, e a gente, por vezes, pode ter quadros de intoxicação, né? Doutor Rômulo, um medicamento pode mascarar sintomas e atrasar o diagnóstico de uma doença mais grave? Sem sombra de dúvida. A gente assiste isso no dia a dia do consultório. Geralmente, quando você faz um diagnóstico de um quadro mais complexo, ele estava tentando mascarar, estava tentando aliviar aquele sintoma de alguma forma. Eu já tive casos na minha prática clínica de paciente que estava tomando analgésico e relaxante muscular e estava com uma artéria do coração entupida, entendeu? Então, assim, realmente é uma situação que sintoma prolongou demais, está tendo que usar com refratariedade a medicação, procure um atendimento, investigue, que é o melhor caminho para fazer um diagnóstico preciso. Porque o corpo ele dá o sinal de que não está resolvendo o problema, né? Só está piorando o problema. Exatamente. Né? O próprio corpo dá esses sinais, né? É igual o carro acender uma luzinha lá, sei lá, e com a chave de fenda e apagar a luzinha à força. Né? Ou então vou deixar para daqui um mês ir no mecânico, né? Exato. aí perde o carro, né? Exato. Doutora, nesse sentido, quais sinais indicam que uma pessoa precisa procurar ajuda profissional em vez de tentar resolver o problema sozinha com a automedicação? Eu costumo falar que o nosso corpo é muito inteligente. Ele vai sempre nos dar sinais de que algo não está bem, né? De que as coisas não estão indo bem. Então, e até de forma física, assim. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado demonstrado, né? O corpo vai dando sinais através de sintomas físicos. Então, palpitação, dor no peito, formigamento de mãos, de lábio, falta de ar, sensação de morte. Então, são sintomas que a gente chama de físico, que mostram que realmente algo não está bem a nível do sistema nervoso ali. Então, nesse momento, quando a pessoa vai se tornando disfuncional mesmo, então vai prejudicando, eu falo que as relações no geral. Então, trabalho, relações familiares, dia a dia ali, o cotidiano, vão sendo prejudicados, é a hora de procurar ajuda, né? De reconhecer. Eu acho que procurar ajuda é o passo mais importante, né? E não esperar muito tempo para isso, né? Exato. Agora, doutor, o uso inadequado de antibióticos, doutor Rômulo, continua também sendo uma preocupação? Com certeza. Antibiótico terapia é uma situação que tem que ter uma indicação muito precisa, né? O antibiótico hoje, de uns anos para cá, apresentou-se a necessidade de uma receita médica, mas se a gente pegar aí há uns 10 anos atrás, a gente conseguia comprar antibiótico sem receita médica, o que era um grande problema, né? Então, hoje, inúmeras bactérias se tornaram resistentes por uso indiscriminado de antibiótico. Então, hoje, cada vez mais esse controle de uso de antibiótico vai favorecer com que os tratamentos de infecções bacterianas sejam mais efetivos, porque você tem a bactéria mais fragilizada, né? Não exposta a tantos antibióticos, que acaba gerando resistências e tudo mais.
Doutor Álvaro, agora, apesar de todos os alertas de um programa como esse, que a gente está falando dos perigos da automedicação, ainda existe uma percepção da maioria dos brasileiros de que comprar remédio sem receita é totalmente seguro? Tem essa percepção ainda? Tem sim. Tem essa falsa percepção que o medicamento é inócuo, né? É um simples remédio, né? Uma simples dipirona, uma simples aspirina. Não é tão simples assim. E como eu falei, a maior parte das intoxicações se dá por medicamentos de venda livre, né? Medicamentos que não é necessário apresentar receita médica. Então, esse tipo de remédio é um risco constante que a gente tem em casa. É lógico que, como eu falei, nesses casos dos sintomas mais brandos, sintomas iniciais, essa automedicação, ela é bem-vinda, ela serve para, né, você ganhar algum tempo, não sobrecarregar um sistema de saúde, ou às vezes é um sintoma mesmo passageiro, né? É muito frequente, uma pessoa tem uma dor de cabeça eventual, faz uso do analgésico, passou a dor de cabeça, tá bom, agora, se essa dor de cabeça é recorrente, tem alguma coisa errada, né? Ou a pessoa tem um quadro gripal, muito comum nessa época do ano. Ela fez o uso de um antigripal para aliviar os seus sintomas. Mas, peraí, esses sintomas não se aliviaram. Será que é gripe mesmo? Será que não é alguma outra coisa, né? Um quadro mais sério, Covid, influenza? Então, isso é importante. As pessoas devem perceber que esses medicamentos eles têm a sua ação, mas eles também têm risco. Não existe nenhum medicamento isento de risco, com risco zero. Não, qualquer medicamento tem o seu risco. Mas então nós vamos usar? Vamos usar, sempre que necessário, na dose adequada, no momento certo, para o paciente certo. Essa é a importância, né? Inclusive, você citou os antibióticos, e a gente também tem um outro ponto que eu gostaria até de voltar um pouco na questão anterior. Não é só o uso indiscriminado, mas também o descarte inadequado desses antibióticos. Um descarte no lixo comum, no esgoto, faz com que esses antibióticos caiam no meio ambiente e comece a selecionar as bactérias também no ambiente. A gente prevê que em 2050 a infecção generalizada, que nós chamamos de sepse, será uma das principais causas de morte no mundo. Isso causado por quê? Pela resistência aos antibióticos pelos micro-organismos. Então, é muito importante fazer o uso adequado, lógico, com receita, e sobrou um pouquinho, né? Eventualmente o tratamento pode sobrar um antibiótico, não jogar fora nem guardar para uma próxima infecção, que isso não é uma coisa totalmente errada. Mas desprezar no próprio ponto de venda, na farmácia. Fala, sobrou esse antibiótico, a farmácia ela tem um sistema de coleta específico, como o hospital, a clínica tem, que leva isso para um descarte adequado e não simplesmente não joga no meio ambiente, que poderia acabar num lixão, num aterro sanitário, ou coisas que poderiam, como eu falei, afetar a médio e longo prazo o meio ambiente. Doutor Álvaro, só aproveitando o senhor que fica conosco só nesse segundo bloco aqui do Aparecida Debate, vou explorar um pouquinho mais o senhor. Quando acontece a intoxicação, ou seja, a pessoa fez o uso excessivo do medicamento que não podia fazer, combinou com o outro que não poderia fazer, o que acontece, né? O que a pessoa deve fazer imediatamente? Quais são os sinais da intoxicação? Quais são os sintomas da intoxicação? Aquele alerta, né? Precisa procurar um serviço de emergência o quanto antes. Os sinais e sintomas são muito variados, que vai depender da classe da substância. Então, a substância, como a doutora mesmo comentou, substâncias que atuam no sistema nervoso central, então elas vão alterar a consciência, né? Vão deixar a pessoa sonolenta, confusa. Há medicamentos que podem ser irritantes para mucosa gástrica, então vão causar náusea, vômito, outros vão alterar a coagulação. Então, os sintomas são os mais variados possíveis. De tal modo que, toda vez que tomou medicamento, teve alguma reação adversa, algo que não estava, né, não era esperado, deve procurar auxílio médico, deve procurar o serviço de saúde. Não é possível tratar intoxicação em casa, né? Não há receitas caseiras para tratar intoxicação. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o paciente está lá, está intoxicado. A gente não deve provocar vômito, e nenhuma intoxicação a gente deve provocar vômito, né? Nós não sabemos se foi só o medicamento, se teve alguma outra substância que causou intoxicação. Então, é muito importante não causar vômito, porque isso pode piorar a situação dependendo
do quadro da substância que foi utilizada. Se a pessoa estiver inconsciente, a pessoa deve ficar deitada e quem estiver do lado, coloca a cabeça de lado, porque se eventualmente acontecer espontaneamente o vômito, não há aspiração desse vômito, né? E procurar imediatamente o serviço de saúde, sempre levando os medicamentos que está fazendo uso e aqueles que eventualmente se encontrem no ambiente da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo tratamento psiquiátrico, ela pode ter feito um uso abusivo daquela substância, então é importante levar as caixinhas, o que tiver próximo da pessoa para o serviço de saúde, porque isso vai orientar a equipe de socorro. E a equipe de socorro vai entrar em contato, quando necessário, com os centros de informação toxicológica que existem espalhados por todo o Brasil. Então, isso vai ajudar no manejo desses pacientes. Então, resumindo, encontrou um sinal de intoxicação, algo que não estava no script, não era esperado, procurar auxílio médico. Foi uma coisa mais grave, encontrei a pessoa desacordada. Não provoca o vômito, não espera o efeito passar em casa, que isso é muito perigoso, e chama por auxílio. Enquanto o auxílio não vem, pessoa deitada, cabeça virada de lado para, se eventualmente vomitar, não aspirar o vômito. Vai para o serviço de saúde, leva tudo que tem em volta, né? Toda a substância, fornece todas as informações. Que tratamento faz, que doença tem, quais as condições da pessoa. Tudo isso, esse grande quebra-cabeça, ajuda quem está atendendo o paciente intoxicado, o atendimento inicial intoxicado, é um grande quebra-cabeça que deve ser montado, essas peças devem ser montadas e cada informação é valiosa e ajuda lá no bom desfecho do caso. Principalmente, né, não omitir nenhuma informação que vai ser importantíssima para o diagnóstico e saber o que vai fazer naquele momento. Doutor Álvaro, eu quero agradecer muito a sua participação conosco hoje aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo, uma ótima noite, viu? Eu que agradeço a audiência, agradeço aos colegas que estiveram aí comigo e a você pelo convite. Doutor Rômulo, a senhora também permanece conosco para o terceiro e último bloco do Aparecida Debate, que daqui a pouco fala do aspecto importante nessa discussão toda, né? Quando o uso contínuo de medicamentos exige acompanhamento especializado e quais são os caminhos de tratamento disponíveis para quem precisa de ajuda. Aparecida Debate volta já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, terceiro e último bloco. Seguem conosco aqui nos estúdios a doutora Vitória Alves, que é psiquiatra, e o médico clínico geral, doutor Rômulo Pflister. E agora a gente recebe de forma online a Ana Lopretti, que é coordenadora de assistência farmacêutica do estado de São Paulo. Ana, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante quanto a gente fala de saúde pública no Brasil, né? Boa noite, tudo bem com você, Ana? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Vitória, Rômulo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Ana, para contextualizar você, ao longo do programa de hoje, a gente falou sobre os riscos do uso inadequado de medicamentos, a automedicação. Na prática, quais são os erros mais comuns cometidos pela população? Bom, na verdade, assim, a automedicação, eu falo que ela está evoluindo com a tecnologia, né? Antes, a automedicação, um paciente, ele conversava com um amigo, com um vizinho e acabava usando o medicamento que essas pessoas indicavam para eles, né? Mas hoje, a gente tem um problema ainda maior com o uso de tecnologia, principalmente da inteligência artificial. Então, aqui os doutores, né, os dois médicos estão aqui para não me deixar mentir, que as pessoas, antes mesmo de se automedicar e descobrir qual medicamento que elas têm que tomar, elas estão se autodiagnosticando, né? Então, elas pegam os sintomas que elas têm, elas colocam isso no IA ou mesmo no Google, elas acham que elas têm um diagnóstico de uma condição de saúde ou de uma doença, descobrem quais medicamentos que elas têm que tomar e usam esses medicamentos, né? Então, a gente tem uma automedicação ainda piorada do que nós tínhamos numa década atrás, né, onde a automedicação era informações entre as pessoas. Então, essa é uma prática muito comum, as pessoas pouco procuram, né, um profissional de saúde, um médico ou um farmacêutico para fazer essa orientação. Então, hoje, essa é a prática mais comum. E como já foi falado no bloco anterior, né, até os medicamentos que são medicamentos isentos de prescrições, né, no Brasil a gente denomina eles MIPs, né, esses medicamentos, mesmo sendo isentos de necessidade de prescrição médica, eles não são isentos de problemas relacionados a medicamentos. Então, mesmo a automedicação, a gente sugere para o paciente que seja uma automedicação assistida. Então,
Para um sintoma de saúde autolimitado, mesmo que seja uma dor de cabeça, eu estou com uma dor de cabeça, procure então a farmácia, procure o farmacêutico, informe essa dor de cabeça. O farmacêutico vai questionar, por exemplo, há quanto tempo você está com essa dor de cabeça? Eu estou com essa dor de cabeça hoje. Você já teve dores de cabeça parecidas com essa? Já tive. Aonde dói? Em toda a região da cabeça. Então, o farmacêutico vai recomendar um analgésico, vai verificar primeiro se ele não tem nenhuma condição crônica, porque algumas condições inviabilizam o uso de mesmo analgésico simples, e vai falar, olha, se esses sintomas persistirem por mais de 2 a 3 dias, procure um médico. Então, mesmo que a gente acha que é um problema simples, precisa de uma orientação, de um profissional, um encaminhamento. Agora, se eu estou numa farmácia e o paciente chega e fala, olha, essa dor de cabeça eu já estou com ela há 4 dias, ou ela dói só numa região da minha cabeça, o farmacêutico sabe identificar que isso não é um problema de saúde autolimitado, não é uma dor de cabeça simples. E já naquele momento, orienta para que não use o medicamento, para que esse medicamento não mascare o sintoma de uma condição que pode ser mais severa, e encaminha esse paciente para um serviço de saúde para que um médico possa avaliá-lo e verificar se esse paciente não tem uma condição de base. Agora eu vou fazer uma pergunta aos três, que eu acho que quem está acompanhando aqui o Aparecido Debate de hoje faz o uso inadequado de medicamentos, faz essa automedicação, precisa estar ciente. Quais são as orientações de vocês, médicos, profissionais, a Ana que representa aqui a questão farmacêutica? Eu pergunto para vocês, quais orientações para uma pessoa antes de fazer o uso de um medicamento? O básico que ela precisa ter na consciência para não comprometer a própria saúde. Primeira coisa, ela tem que entender quando que esse sintoma começou. Então, as pessoas hoje têm que ter um autoconhecimento também da saúde. Então, quando você determina, igual a Ana mesmo falou, que é uma coisa, isso nunca aconteceu comigo, é a primeira vez, uma cefaleia, por exemplo, uma coisa que não é habitual, e às vezes um dia estressante, no final do dia você teve uma cefaleia, você ter esse autoconhecimento, ele vai poder proporcionar que você vá numa farmácia e o farmacêutico realmente te orienta. Olha, esse analgésico aqui ele não vai ser grande problema. Se persistir o sintoma, então tudo que se persiste por longos prazos, é o corpo, igual a gente falou anteriormente, dando sinais, é o corpo mostrando para você, olha, não está legal, pode ter algo mais embaixo, a raiz do problema pode ser algo mais significativo. Então, esse autoconhecimento ele é muito importante. Saber se é um sintoma passageiro, uma coisa que às vezes está ali dependendo do estresse do dia que você teve, dependendo da rotina do dia que você teve, ou se é uma coisa que está vindo com frequência e está aumentando a frequência com o passar do tempo. Doutora Vitória, queria a opinião da senhora também, mas queria adicionar uma questão muito importante também. O uso do medicamento, ele deixa de ser apenas um tratamento, passa a gerar uma relação de dependência. Isso é preocupante, né? Quando a pessoa se torna dependente daquele medicamento. Bastante preocupante. E falando de medicações psiquiátricas, mais preocupante ainda. Justamente por conta do potencial que essas medicações têm de causar a dependência. Então, elas atuam, como a gente disse, a nível do sistema nervoso central. Então, atuam muitas vezes, na maioria das vezes, em neurotransmissores. E aí, cada neurotransmissor tem uma função, né? Vai repercutir no corpo de uma forma diferente. Então, a pessoa vai deixando de agir como ela agiria e a questão da tolerabilidade, que é precisar de doses cada vez maiores. Então, uma dose que antes fazia efeito para te acalmar, por exemplo, não faz mais. Então, a pessoa tende a ir aumentando cada vez mais a dose. E aí, a dependência está justamente aí, né? Dela não conseguir mais ficar sem, dela não se reconhecer mais sem a medicação. E sem orientação. É aquilo que a gente fala, né, Ana? O medicamento é uma droga, né? E como tal, deve ser tratada dessa forma, né? Eu queria a sua opinião também, Ana, e perguntar para você, muitas pessoas, a gente já falou isso, mas eu queria a sua opinião. Guardam medicamentos em casa, né? O Rômulo falou, agora há pouco o doutor Álvaro, melhor dizendo, falou da questão do descarte adequado. Sobrou aquele medicamento, devolve na farmácia, devolve numa unidade de saúde, não fique com ele em casa ou jogue no lixo, né? Porque o descarte inadequado pode também gerar outros problemas. Agora, esses medicamentos em casa, volta a utilizá-los meses ou até anos depois.
É uma prática perigosa também, né? Queria a sua opinião, por favor. É uma prática perigosa, como vocês bem falaram, isso acontece inclusive com antibióticos, né? Às vezes tem uma sobra de antibiótico e a pessoa entende que, olha, eu tô sentindo a minha garganta arder, eu já vou tomar um antibiótico, porque sobrou aquele pouquinho, como se aqueles 3 ou 4 comprimidos que sobraram pudessem fazer um efeito. Além de não fazer efeito, se essa pessoa realmente tiver com uma infecção bacteriana, né, esse antibiótico, primeiro, a gente não sabe como ele foi armazenado, eu não sei se ele permanece com as características, né, necessárias para que ele tenha a efetividade e segurança, e segundo, que aí a pessoa vai fazer o tratamento por um menor tempo possível, provável, né, e indicado, e com essa menor indicação, ele pode, inclusive, contribuir para, né, os crescimentos, né, de superbactérias, que é o que nós temos. Então, lembrar, se você guardou um medicamento em casa, ele pode ter servido num determinado momento e não necessariamente ele vai servir agora, mesmo que os sintomas sejam parecidos, né? Porque eu falo sintoma, dor de cabeça, febre, tontura, é sintoma para quase tudo na vida. Então, o paciente fala assim, eu acho que eu tô com a mesma coisa que aquela vez. Se ele já tem sintomas que ele sabe, né? Ele já identificou que não é um problema autolimitado, não é uma dor de cabeça comum, não é uma diarreia depois de ter comido uma comida mais apimentada, é algo que não é rotineiro, ele deve procurar atendimento médico, né? Se ele não procurar atendimento médico e optar, né, por usar um medicamento para aquele sintoma, ele precisa ter a orientação de que se aqueles sintomas persistirem por mais de 2 ou 3 dias, ele precisa procurar atendimento médico, né? A outra coisa importante, verificar lote e validade desse medicamento, então olhar bem a validade do medicamento, lembrar que um monte de gente armazena medicamento em lugares úmidos, por exemplo, né, móvel de banheiro, e isso vai fazendo com que o medicamento possa sofrer danos nas suas propriedades e possa causar danos à vida do paciente. Então, é muito importante que seja armazenado o medicamento da forma correta, em ambientes que sejam secos, em ambientes que não sejam quentes, sempre verificar prazo de validade. Eu costumo brincar, né, o medicamento venceu ontem. É óbvio que se ele venceu ontem, hoje ele não vai causar um dano, mas a orientação é de que esse medicamento, qualquer que seja a validade ultrapassada, ele não seja utilizado, porque inclusive você não tem garantia da segurança nem pela própria empresa produtora, pela indústria farmacêutica. Data de validade é uma outra questão importante, eu emendo isso com o Dr. Rômulo, falando da questão da dose, porque daí tem gente que faz automedicação, tomar um comprimido, não está adiantando, eu vou tomar 2, 3 comprimidos para uma dor de cabeça, por exemplo, né? E também o tempo de tratamento que é indicado pelo profissional de saúde, precisa respeitar tudo isso, né? Sim, e aí a gente volta no que o Álvaro falou no bloco anterior, que é a questão de intoxicação. Sim. Então, se você começa a utilizar superdosagens, às vezes um analgésico simples, ele pode gerar um efeito hepatotóxico, um problema no seu fígado. Então, respeitar a posologia, né, a dosagem, o período indicado pelo médico. O médico prescreveu um antibiótico por 7 dias, o problema não se resolveu, não é tomar o mesmo antibiótico mais 7 dias, é procurar novamente o profissional para poder, né, avaliar, ver a necessidade, às vezes, de uma mudança de antibiótico terapia. Enfim, esse acompanhamento, essa proximidade com o profissional da saúde, ela vai determinar um tratamento seguro, dentro da dosagem adequada, pelo período necessário. Porque o antibiótico ele é contínuo, né? Tem que se respeitar a data que foi estipulada pelo médico. Então a pessoa, por exemplo, no terceiro dia tem que tomar 8 dias. No terceiro dia, no quarto ela esqueceu. Sim. Pode retomar isso? Como é que funciona? O antibiótico... Porque muita gente faz isso, né? Sim, e o antibiótico, essa característica é muito interessante, porque o antibiótico ele começa a fazer o pico de atuação dele em 48 horas. Então ele chega num pico de atuação e depois você precisa de ter uma manutenção, que é onde geralmente acontece o abandono do tratamento, porque o paciente fala assim, melhorou, então eu vou parar. Mas aí o que você acaba fazendo? Se você interrompe o tratamento antes do ciclo completar, acaba se criando resistência. E aí bactérias que eram para ter morrido naquele ciclo completo ali, ficam ali, por mais que diminuiu bastante o número de bactérias, mas ainda continuam resquícios. E aí essas bactérias se proliferam novamente
e volta a causar o mesmo problema. Aí passa 1 mês, 2 meses, a pessoa está com a infecção novamente. Isso é o mais comum, por não respeitar esse ciclo. Exatamente. Doutora Vitória, agora tem aquelas pessoas que têm a vergonha de admitir, né? Não está dando muito certo o uso desse medicamento. Qual a orientação para essas pessoas, doutora? Reconhecer, eu acho que é o passo mais importante, buscar ajuda, buscar orientação médica, principalmente. A terapia, foi algo que a gente não falou, mas é um tratamento também, faz parte do tratamento complementar, né? Assim como a medicação. Se não deu certo uma medicação, existem inúmeras outras, né? Cada vez mais, assim, essa questão avançou muito, então a gente tem muita medicação disponível no mercado, se bem orientada, se bem prescrita. Então, não é porque não deu certo um tratamento, por exemplo, com antidepressivo, que não significa que não vai dar certo. Às vezes, realmente foi o tempo que não foi suficiente. Nós somos muito imediatistas, né? A maioria das pessoas. Então, tomei 7 dias fiz 7 dias de tratamento e não agiu, o remédio não agiu, vou parar de tomar. Ou vou dobrar a dose, que tem muito isso também, né? E, na verdade, as medicações psiquiátricas controladas precisam de pelo menos 2 semanas. Aí a gente fala de 15 a 20 dias para começar a agir, para começar a ter os resultados que a gente espera. Então, realmente, é paciência, é tempo, é buscar orientação, é perguntar, se tiver dúvida, né? Perguntar para o médico e ir atrás do profissional que prescreveu, porque realmente é tempo, precisa de tempo, não é de imediato que a medicação vai agir. Ana, eu tenho mais 1 minutinho, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, tá? O diretor está mandando eu terminar com o programa aqui, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é o papel do farmacêutico na relação com o paciente e na orientação em relação ao uso de medicamento. Por favor, 1 minutinho. Eu acho que essa sua pergunta, ela fecha com chave de ouro, porque, na verdade, o farmacêutico, diante daquelas condições, como eu disse, autolimitadas, ele faz com que a automedicação seja acompanhada, né? Então, se o paciente tem um problema de saúde autolimitado, o farmacêutico pode orientar o uso de um medicamento para que aquele sintoma seja aliviado. E mais importante do que isso, né? O farmacêutico pode avaliar se não se trata de um problema de saúde autolimitado e, naquele momento, impedir que o paciente comece o uso de um medicamento que iria mascarar os sintomas de uma condição mais séria e encaminhá-lo para um profissional de saúde, para um médico. Então, esse é o link, é o profissional que está mais acessível à população dentro de uma drogaria. Então, muitas vezes, é a palavra, é a orientação que falta para o encaminhamento ou não para um profissional de saúde mais habilitado. E não forçar a barra, né? Se não tem a receita médica, não pode ser vendido o medicamento, né? E tem gente que fica ali pressionando o farmacêutico para liberar. Não pode, não pode, né? E até isso é uma proteção da própria pessoa, do próprio paciente, né? Para salvar a vida dele, inclusive. Ana, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Aparecida Debate. Dr. Rômulo, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Vitória, muito obrigado pela presença aqui. Vocês contribuíram muito, né, para orientar principalmente todo mundo que acompanhou aqui. E não tem quem nunca tenha feito o uso de medicamentos sem orientação médica. É perigoso, ficou claro que a automedicação é um risco para a saúde e precisa observar essas orientações. Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E lá no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além das notícias e bastidores da programação, você em casa, claro, pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Desejo para você uma ótima noite, um bom descanso. Até a próxima.